Olha só, cadê o púlpito aqui? Não está. E por que não está? Porque também não temos aqui o rapaz. Se você não está acompanhando a situação aquática de São Paulo, bote agora... Não, se bem que agora deve estar passando o jornal da Bandeirantes com o Ricardo Boechat. Bote na Record, bote em algum lugar, bote no SPTV por um minuto, assista como segunda tela. Está um caos a cidade de São Paulo por causa da chuva que assola a cidade desde as 3h30 da tarde em todos os pontos. O Gabriel vai entrar ao vivo no nosso Motolink, direto do busão, de onde ele está direto no busão, no transporte alternativo. Enquanto isso, temos eu aqui desse lado, sem o púlpito, porque vários convidados falharam, mas chegaram a tempo aqui na edição 112 do Paddock GP. Vinícius Piva, o pontual, o escritor da turma. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. Olá, Vitor. Olá, Nath. E pessoal aí de casa. E o Vini já apresentou a nossa Natália Guivivo. Olá, vim nadando hoje. Vim nadando. Você está molhada, né? Um pouquinho. Não existe uma parte de mim que esteja seca agora. Ai, ai. Você manda seus comentários, sugestões, perguntas, críticas. Críticas não lemos. Nós não costumamos, né, Rodrigo, ler críticas, porque nós não somos democráticos. Mas você manda através da hashtag PaddockGP. Nesse programa 112, Vitor Martins, Vinícius Piva, Natália Guivivo e você participam dessa edição. Teremos MotoGP, Fórmula E, Fórmula 1, teremos mais alguma coisa nesse programa? Temos Copa GP, claro, teremos etapa no final de semana. Mais algum assunto que vocês queiram falar? Não, né? Acho que não. Acho que é isso mesmo. Então, vamos lá. Começamos o programa pontualmente às 7h34, falando da etapa de abertura da MotoGP 2018 no Catar. Nós já vamos ter imagens, Rodrigo Berton? Por favor. Natália Guivivo e Vinícius Piva, vamos comentar uma etapa que parece uma continuação da temporada 2017, na briga entre André Dovizioso e Marc Marques, com o Dovizioso marcando 3-0 no confronto direto entre os dois nas últimas etapas. A palavra de vocês, falem a respeito da corrida. Nath, me parece que começou muito bem o campeonato 2018. Começou de forma excelente, competitiva, chegaram 8 pilotos a brigar pelas posições da ponta, Dovizioso, Zarco, que eu sempre falo que é um grande homão da porra. Que isso, já começamos. O Rossi. Então, assim, se seguir a tendência da primeira etapa, essa temporada vai ser incrível, mas uma temporada maravilhosa de acompanhar da MotoGP. E, bom, o Dovizioso mostrou que ele fez certinho a lição de casa no ano passado. Ele aprendeu direitinho como colocar o Marques no bolso, como fala, não, aqui mando eu. Se for combate corpo a corpo, o Dovizioso vai levar melhor. Marques bem que tentou, chegou a ultrapassar nos metros finais, mas o Dovi falou, não, eu que vou levar essa primeira vitória. E foi, assim, uma vitória merecidíssima, porque ele começou a corrida totalmente discreto, mas daí foi ganhando terreno, foi ganhando, e quando a gente viu, ele estava lá no degrau mais alto do pódio. Foi incrível, maravilhoso, e se todos assistiram, ficaram arrepiados, assim como eu. Arrepiados. Sabe que me lembrou a prova desse ano, Vini? A etapa da Austrália, do ano passado. Que 7, 8 pilotos brigaram pela vitória, mas aí desgarraram no fim, no caso, o Dovizioso, nessa prova do Catar. Dovizioso, Marques, Rossi ali colado lá atrás. De qualquer forma, eu vi a Juliana Tesser colocar no final de semana, como análise da prévia na classificação, quando o Zarco foi pole, que havia 12 pilotos com chance de vencer a corrida. A gente não chegou, claro, a ver esses 12 pilotos, mas, de certa forma, a gente viu uma disputa que nos faz crer que vai ser uma temporada muito mais disputada que a do ano passado e que esses pilotos todos vão brigar pelas primeiras posições com um Dovizioso que já começa a despontar como favorito e que já sabe como lidar com o Marques em situações extremas como essa. Sim, foi um início de temporada muito interessante, porque o que a gente percebeu foi uma Ducati que, ao longo do ano passado, cresceu e este ano de 2018 começou já muito bem. Então, a chance da Ducati fazer um ano melhor ainda é maior. Nós temos um equilíbrio de forças muito evidente nesse primeiro momento. Uma Honda também de um Marques muito forte. E a Yamaha, que na pré-temporada parecia estar um pouquinho para trás, se mostrou muito forte, tanto com o Rossi, com a moto mais nova,
tanto com o próprio Zarco, que foi dominante na primeira parte da corrida e só não brigou pela vitória por conta do desgaste do pneu, que foi esquisito até. E acabou caindo muito de produção. Mas nós temos hoje muito claro a força muito grande dessas 3 principais montadoras, com a Suzuki também, não podemos esquecer a Suzuki, porque o Rins estava em 6º quando ele caiu. Até achei que fosse a Iannone, né? Mas não, foi o Rins dessa vez e a Iannone chegou em 9º, mas a Suzuki também deu um passo. Então a gente tem tanto as equipes de fábrica quanto ali as satélites, também muito fortes. É um campeonato que promete demais pelo início, pela essa primeira prova. Foi muito emocionante a corrida, muito disputada. É interessante ver o próprio Dovizioso, né? O ano passado, que não era tão ali levado tão a sério, conseguiu se reerguer e começa vencendo um ano, né? Então, eu fiquei impressionado com a força da Ducati nessa primeira prova. E quando a gente olha, até o Rossi, né? O Rossi também foi uma atração, porque teve uma pré-temporada um pouco discreta, e aí, de repente, ele faz uma grande corrida e chegou muito perto ali. Acho que ele não tinha equipamento para ganhar, mas ficou muito perto, conseguiu acompanhar o ritmo. Então, mostra que a própria renovação de contrato por mais 2 temporadas, né? Ele vai estar com 41 anos de idade, mostra que o Rossi ainda tem espaço e tem linha para queimar, né? Só um pequeno detalhe da Yamaha, como o Vini falou, o Rossi foi excelente, todo mundo tirando sarro, né? O Rossi tá velho, o Rossi, quem é velho não é competitivo, mas ele mostrou que ele vai comandar a Yamaha esse ano, porque o Viñales simplesmente não apareceu na prova. Sim. Ele ficou lá pela 12ª posição, chegou a ganhar algumas posições, terminou um pouquinho mais para frente, mas assim, ano passado ele começou o ano com vitória. Sim. Esse ano ele começou completamente apagado e já naquele modo desespero dele, eu não sei o que aconteceu, meu Deus do céu. Então assim, panela velha que faz comida boa. O Rossi tá aí para mostrar que vai ser a única força que a Yamaha vai poder contar durante esse ano. Lógico que foi só a primeira corrida, a gente já não pode afirmar isso. Mas, se for se basear assim, Viñales vai continuar na mesma tendência do ano passado, que é ficar nulo. No finalzinho do ano passado, quer dizer, eles começaram bem, né? O Viñales começou muito bem e teve uma queda vertiginosa ao longo do ano. E me chamou a atenção, Nath, quando ele na sexta-feira falou que ele tinha problemas em todas as áreas da moto, né? E parece que não foi recuperado em nenhum momento no final do semana. E também chama a atenção para o Lorenzo, né? Porque o Lorenzo caiu, né? Ele até foi esperto ao sair da moto quando viu que ia bater com violência no guarda-reio, mas não teve também um final de semana Dovizioso, demonstrando que parece de fato uma continuação do campeonato de 2017. O Lorenzo ele chegou a andar bem na pré-temporada, ele mostrou que ele poderia vir competitivo nesse ano, que ele ia aí brigar, talvez mais para frente do pelotão, só que daí já na primeira corrida ele teve esse revés, perdeu o freio na reta, teve que se jogar da moto, então assim, é uma pena, não para mim, mas é uma pena para o piloto, lógico. Você tem alguma coisa contra o Lorenzo que nós não identificamos nesse momento? O Chorenzo? Chorenzo, tá ok, muito bem. É muito interessante, né? Ele teve um problema mecânico na moto, mas ainda assim continua atrás, volta o ano e continua atrás do Dovizioso, que nem o mais otimista do ducatista poderia imaginar, né? Então, foi um começo de temporada não muito boa para o Lorenzo, mas ainda tem muito espaço. Eu queria destacar 2 coisas só, ainda no equilíbrio de forças. A KTM me pareceu muito discreta. No final de semana, uma equipe que tinha evoluído muito na parte final da temporada passada. Esse ano andou bem lá para trás, destoou bastante dos outros times de fábrica. É esperado, claro, eles estão no começo da jornada, mas parece que deram um passinho para trás. E a estreia do Morbidelli, né? O atual campeão da Moto 2, que estreou muito bem, foi o melhor dos novatos, chegou em 12º lugar, uma prova também bastante consistente. Esse grid da MotoGP esse ano quando a gente vê, né, a folha de tempos, a classificação final, a gente vê algo muito consolidado, um equilíbrio muito maior, as próprias equipes satélites também fazendo excelentes trabalhos, mesmo com a moto, né, um pouquinho defasada, a gente teve algumas boas surpresas, então foi um campeonato que começou, para mim, muito acima das expectativas. Muito bem.
Sobre a Aprilia, não muita coisa a dizer, né? Também não teve... Acho que também foi ali um pouco mais discreto. Acho que é questão de tempo, tem que desenvolver essa moto. Mas é questão de tempo mesmo, não tem muito o que fazer nesse momento. Eu só queria também comentar aqui rapidinho a estreia do Lute. Aqui no site a gente tem um torcedor fervoroso do Lute. O Lute não fez grandes coisas na pista, lógico. A gente não esperava que ele ia também chegar brigando por vitória. Mas, assim, o nosso torcedor do Lute falou que Rossi é velho, caindo. Rossi Quem foi é o pro nosso pódio. torcedor do Lute, hein? Ele não está presente, eu não posso falar. Não chegou ainda. Não chegou ainda, está preso ali no meio da água. Mas ele falou, tirou sarro do Rossi, porque o Rossi é velho, na classificação não foi bem. Bom, o Rossi chegou no pódio, o Lute, não sei, não é mesmo? Tivemos também a estreia a reestreia do Granado, né? De volta ao Mundial. Não foi como ninguém imaginava, né? Acabou tendo problema os 3 dias, na sexta, no sábado e no domingo. Acabou completando a prova, mas em 30º lá no final. Ele completou a prova mesmo para ganhar quilometragem, mas estava numa situação bem complicada na moto. Nada deu certo para ele no fim de semana. Foi uma pena uma reestreia, uma volta com tantos problemas, mas de toda forma ainda tem uma temporada inteira pela frente para ele recuperar e criar uma jornada nova e bonita na Moto2. Sim, o Granado ele voltou esse ano para o Mundial com muita expectativa, todo mundo, é o nosso representante brasileiro. Mas parece que ele agarrou a 30ª posição e não quis largar mais. Ele até comentou depois da corrida, ele largou da 30ª colocação, fez uma boa largada, só que daí ele cometeu um erro, caiu posições, tentou recuperar, só que daí a moto apresentou um monte de problema e não conseguiu um resultado melhor que a 30ª colocação. É uma pena, realmente, estava todo mundo com muita expectativa, mas é só a primeira corrida, ele tentou olhar pelo lado positivo, falou que ele aprendeu muito com esse final de semana difícil lá no Qatar, e agora é esperar. Eu perguntei para a Ju, né, se a moto que ele estava realmente era ruim, e ela falou que ela tem um histórico bom, só que, infelizmente, com ele está começando pelo menos começou o ano não tão boa. Ele teve um problema de assento, né? O assento saiu. Que é uma coisa comum, né? Imagina o assento voando assim. Não tinha assento, foi uma situação bem esquisita mesmo. A equipe tem que trabalhar muito ainda para desenvolver essa moto. Ele tem um problema de chassi, né? É um chassi da Suter que é um chassi tradicional, mas que foi perdendo espaço. Hoje não tem lá muita expressão como tinha, então, mas ao mesmo tempo, ele praticamente é o único representante ali desse tipo de chassi, então ele vai ter um trabalho focado, mas vai ter muito trabalho ao longo da temporada para conseguir fazer essa moto ter mais desempenho. Eu vou pegar aqui 2 questões que foram mandadas pela hashtag PaddockGP e pelos comentários no YouTube e no Facebook, que o Rodrigo Berton me mandou aqui. Eu não quero que vocês fiquem em cima do muro, hein? O comentário do Granado, deles é sobre o Granado. E o Granado, diz o Rosofredo. Isso. Tem jeito? Comentário dele. Andou mal demais. O Gemacraques, que deve estar vendo a gente de uma ilha grega, onde não chove no momento. Quais são as expectativas do Eric Granado para a Argentina, depois desse começo pífio? Então, assim, Rosofredo e Macraques já denotam que a coisa não vai muito bem para o brasileiro. Ele não se adapta à MotoGP, é muito cedo falar isso. O que acontece com o Granado quando anda numa categoria de MotoGP? Porque me parece que nem na pré-temporada ele teve resultados interessantes em termos de posição, e nem agora no Qatar. O que esperar dele para as próximas e o que definir do Granado como piloto do Mundial de Motovelocidade? Bom, o Granado, a gente não pode falar que ele é um piloto ruim. Foi um começo péssimo, foi. Mas, assim, ele teve problemas na moto, então foram problemas que fugiram da alçada dele. Ele não teve culpa que o assento simplesmente soltou no meio da corrida. Como que um piloto pode se concentrar na corrida e de não cair da moto? Mas, assim, se tivesse o assento lá, ele iria muito melhor que isso? Muito melhor, eu não sei, por causa também do chassi que ele tem, né, da moto.
Mas, assim, ele foi campeão ano passado na Europa. Então, o Granado não é um piloto ruim. Talvez ele ainda não tenha se adaptado com o chassi da Sutter. Talvez ele não se adaptou com o grid super competitivo, super forte que tem a Moto2. Mas eu acho que é cedo para falar, nossa, que piloto horrível, que piloto pífio, que piloto... Vamos esperar. Lógico. O Lorenzo caiu na primeira corrida. A gente acha ele um piloto pífio? Não acha. Então, uma corrida não tem como definir. Eu entendo que a gente tem que ter bastante paciência com o Granado nesse retorno dele ao Mundial, por uma série de razões. Primeiro que a equipe dele não é uma equipe de ponta, é uma equipe melhor em relação à época quando ele estreou, muito cedo ainda, lá atrás, mas ele tem uma jornada a construir, desenvolver muito essa moto, tem potencial para avançar e tem um ano de retomada, de reconquistas, de estar num ambiente de mundial novamente, que ele acabou ficando um tempo afastado. Não tenho dúvida da competência do Eric Granado, não tenho dúvida da capacidade que ele tem como piloto. Ele hoje é mais maduro do que era na outra época, então eu entendo que é um recomeço, é uma situação completamente diferente do passado. A gente tem que ter paciência, ele deve ser o primeiro a querer mostrar resultado, porque ele estar de volta à Moto2 foi por méritos dele, ele reconstruiu a jornada dele depois de ter uma primeira passagem muito ruim. Ele conseguiu retomar aqui no Brasil, conseguiu andar na Europa e ser campeão com todo o mérito. Então, ele está hoje devidamente credenciado para estar onde está, mas é paciência. Eu acredito que tem jeito. Esse ano vai ser um ano de recomeço, mas acho que para a temporada que vem a gente pode esperar um Eric muito mais forte. E eu vejo, sim, boas perspectivas para ele, apesar do equipamento, para a sequência da temporada. O Marcos Martinho lembra que o Granado é o único a correr com a Sutter, né, que inclusive não ia participar do campeonato, né? E ele pergunta se é um problema para ele, para a equipe, ter só ele como essa montadora, até porque não tem um desenvolvimento ideal e uma comparação com as demais. Ele tem, não deixa de ser um problema, porque ele não tem referência, né? A única referência é a própria equipe. Então, ele perde um pouco em relação aos concorrentes nesse sentido. Mas, como a gente falou, a Sutter tem um histórico vitorioso na categoria, mas foi perdendo espaço, até praticamente sair e ter agora essa experiência com o Granado, na equipe do Granado. É um problema, mas eu vejo que pode ser também uma oportunidade. De repente, a fábrica primeiro consegue focar, né, tem foco direto nele, então a fazer alguns ajustes, conseguir acertar a mão do chassi, ele pode ter uma vantagem em relação aos outros. Então, é claro que é um trabalho muito mais penoso, mas vamos esperar para ver, né, como ele consegue driblar essa questão. O Regis Barbosa Silva fala que o Granado tem que começar leve mesmo, até pegar o ritmo e poder exigir mais de si da moto, se bem que não dá para exigir muito da moto. Inclusive o Regis termina o seu comentário aqui, falando que a Sutter, no final das contas, é uma máquina só melhor que a máquina do Rodrigo Berton, que está fazendo um chiado aqui, né, imenso. Se você, por exemplo, é da Lenovo, da Acer, se você tem um 486 em casa, faça uma doação para Rodrigo Berton, cujo computador faz mais barulho. Cala a boca você. O Moto 3, como é que fomos de Moto 3? Foi também... O final de semana no Qatar foi excelente. Foram 3 corridaças. Na Moto 3, o Martin segurou o Canet, assim. O Canet, foi uma briga muito boa entre os dois, a corrida inteira. E no final também foi final assim de você prender a respiração e ficar, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quantos lutaram pela vitória? Não, só os dois? Só os dois, tá. Isso. E nesse final de semana, eu escrevi o relato e a Ju escrevia o abre do texto. Daí, assim, tinha hora que eu parava, assim, começava a prestar atenção e daí tinha que começar a escrever correndo, porque era muita coisa acontecendo na pista. Então, assim, Moto 3 foi boa, Moto 2 com o Bagnaia foi boa também.
foi boa também. Então, assim, foram 3 corridaças. Se você perdeu, apenas lamento por você. E se você perdeu, assista a Argentina, dê lá a sua audiência para a MotoGP. Nós agradecemos muito. De fato, a expectativa para a Argentina, que é a segunda prova da temporada, né, Vini, é altíssima, porque temos, de fato, uma temporada boa. Inclusive, nós estamos fazendo uma enquete, né, em todas as etapas, a partir desse ano, em Indy, MotoGP e Fórmula 1, para que você dê sua nota, né? Começa logo depois da corrida acontecer. É claro que o pessoal esqueceu, né? Gosto do pessoal ter esquecido de colocar essa enquete no ar, colocou hoje, na terça-feira, mas dificilmente acho que a nota mudaria. Na Índia, a prova de São Petersburgo, que foi uma prova boa, teve uma média de 7,88, e essa prova da MotoGP hoje do Qatar, hoje não, de domingo do Qatar, teve uma média 9,35, que é uma média bem alta, e é daquelas médias difíceis de serem superadas, a não ser que tenha um corridão daqui para frente. Acho difícil que uma nota dessa seja superada, embora Felipe Noronha, que nos acompanha com dor de garganta, tenha sido o cara a dar nota mais baixa, deu nota 6. Não. Só queria entender por que ele deu 6. Noronha, por que você deu 6? Exigente, é muito cri-cri, muito... Meu Deus. Acho que quando a gente pensa no todo, né, no Mundial de Moto Velocidade, são sempre 3 categorias interessantíssimas de se acompanhar, e a primeira prova do campeonato deixa isso muito claro, né? As 3 categorias com provas muito eletrizantes e bacanas de se ver. Então, quem gosta de corrida, o Mundial de Moto Velocidade é sempre uma atração à parte. Sempre tem aquela ânsia do início da temporada, né? Pô, a primeira prova, como vai ser, aquelas incertezas, mas tivemos uma prova excelente, então cria uma expectativa ainda maior. Bater essa nota de 9 é difícil realmente, mas a MotoGP sempre reserva algumas boas surpresas, então quem sabe a gente não bata ali perto de um 10, né? A gente já vai deixar anotadinha essa corrida para colocar lá no final do ano, na votação dos melhores do ano, né? Mas, se eu não me engano, se não me falha a memória, ano passado a corrida da Argentina da MotoGP também foi muito boa. Então, se a primeira corrida no Qatar esse ano foi boa, então tudo indica que a Argentina também será muito boa. 2016 também teve a briga do Iannone com o Dovizioso, que eles... Sim. Que o Iannone fez questão de se demitir da Ducati, inclusive, naquela prova. Para encerrar o assunto MotoGP, vou ler algumas últimas perguntas. O Guilherme Broietti, no início os adversários ignoraram a carenagem aerodinâmica, mas em 2018 estamos vendo todos aderindo ao aparato. O fato de ter um conceito mais avançado e o Dovi possuir um feeling mais apurado de quando ou não usar essa carenagem, podem ser uma vantagem para a Ducati ao longo dessa temporada? Quem quer falar? Levantou ali o microfone, a senhora fala. Eu acredito que sim, né? O Dovizioso, ele tem se mostrado... Porque a moto da Ducati é uma moto muito difícil. Muitos pilotos já mostraram que não é fácil adaptar a moto. E o Dovi está mostrando que ele já se adaptou, e agora com essa carenagem e tudo mais. Então, assim, é lógico que é uma vantagem para a Ducati. Até porque, né, não pode contar muito com o Lorenzo, que o Lorenzo ainda não pegou muito a mão da moto. Então tem tudo para a Ducati vir evoluindo cada vez mais. O próprio Dovi disse isso em relação a essa adaptação à moto, né, que ele vê que a moto nasceu melhor do que o ano passado. Se ele conseguiu progredir com a moto o ano passado, esse ano, na primeira prova, eles não tiveram o mesmo desempenho que tiveram. Era um circuito favorável à Ducati, sim, mas começar vencendo é sempre muito bom. Então, essa primeira vitória da Ducati mostra que, na primeira corrida do ano, que o time tem condições de sonhar com um título que eles estão aguardando há tanto tempo. E aí dentro da pergunta do nosso camarada aí, o nome dele é o Guilherme. Camarada, gostei. Sim, eu acho que ele tem, o Dovizioso conhece muito bem o time, conhece muito bem a moto como ninguém. E ele tem condições de fazer as melhores escolhas, como tem mostrado desde o ano passado que tem feito, né? Da parte estratégica da corrida, na hora de poupar pneu, na hora de atacar. E com certeza esse kit
faz diferença no resultado final e já está provado isso. E com certeza isso vai ser um diferencial para a Ducati ao longo desse ano, sim. As perguntas finais da MotoGP. Wagner Melo, galera, vocês já jantaram? Eu estou tomando uma sopa de feijão. Servidos? Sim. Não, quem toma sopa está doente, vá para o hospital. E o Med Rodrigues pergunta, aonde assisto o GP Argentina? Você assiste na TV. Encerrados os comentários? Ou vá para a Argentina, eu estive lá uma vez e é fantástico. Você ficou em Termas mesmo ou você teve que ficar em Tucumã? Não, eu fiquei em Tucumã. Que aí fiz um bate-volta, isso. É longe, estradinha, né? é longezinho. Mas vale muito a pena, é um ambiente muito gostoso, um circuito muito bonito. O povo argentino é muito acolhedor, gosta muito de corrida e tá lá no meio deles foi bem legal. Então recomendo, se puder, vá. O duro é só para encerrar, o duro é achar lugar nesse momento para ir para lá. É bem difícil, porque a estrutura é bem restrita na Argentina. Fala. Não, eu só ia comentar que se você não conseguir assistir na TV ou no autódromo, depois vai ter um relato incrível no Grande Prêmio. Fica a dica. Muito bem. Gosto do Natália, que está fazendo propagandas hoje à torto e à direito. E o Med Rodrigues, se você estiver no Brasil, não sei, o Med Rodrigues não falou onde está, né? Se você estiver no Brasil, você assiste no Sport TV, o canal campeão, no canal 3, com o Guto Nejaim e faça uma cena. É só você assistir lá. Não sei fazer essa merda. Nossa, o Granado tentando imitar esse som esse final de semana foi um pouquinho de vergonha. Por que ele tentou imitar o som? Porque ele mandou um vídeo pra Sport TV. Jesus. E daí ele fez um som que não era o que eles fazem. Sei lá o que ele tentou fazer. Se era um caminho da Copa Truck, não sei. O Granado simplesmente não foi bem no Catar, né? Eu ouvi uma campainha, né? Do complexo da Fórmula Inter, aqui nós estamos no estúdio 4 aqui do complexo da Fórmula Inter, que é composto por 18 estúdios. Então eu imagino que esteja aqui chegando o nosso Gabriel Curti, espero que ele desça, molhado que nem um pato, mas que ele desça. Se não descer, a gente embalsama o corpo. Juliana Tesser, ô Noronha, você deu 6 para mim a MotoGP? Noronha, se você estiver assistindo o programa, depois relate por que você deu 6 para a corrida desse final de semana, tá bom? Encerrado o assunto? Né? Sim. Pois não. O Morbidelli foi muito bem, né? Nós falamos do Morbidelli? Falamos. Não foi muito bem? Muito bem. Mas tá bom, né? Tá bom. Nada demais. Estamos meio cri-cris com os nossos brasileiros, né? O ítalo brasileiro e o brasileiro. Vocês são muito cri-cris. O que você achou do Granado? Eu não achei nada. Vamos falar de Fórmula E. Nós tivemos no final de semana a etapa que era, inclusive, para ser a etapa de São Paulo, né? Mas por motivos que só o nosso futuro ex-prefeito sabe dizer, nós não tivemos a corrida aqui. Punta del Este substituiu a etapa brasileira e nós tivemos a vitória do glorioso francês Jean-Éric Vergne, que vai abrindo uma distância interessante no campeonato da Fórmula E. Não era esperado tanto que ele tivesse essa vantagem, afinal, nós vimos de uma disputa intensa entre Sebastian Buemi e Lucas Di Grassi nos últimos anos. Então, esses dois pilotos estão bem atrás, inclusive, do Vergne, que tem o Rosenqvist, que não foi lá tão bem no final de semana. Quando, chegamos! Vem cá, entra-te e apresenta-te. Como vai? Você encontrou... Como vai, Gabriel? Tudo bem? Oi, Vitor, tudo bem? Você não está tão molhado assim. Me responda uma coisa antes de falarmos da Fórmula E. Você encontrou alguém conhecido que reconheceu você no ônibus, nos transportes coletivos e alternativos? Olha, infelizmente não. Não. Seria bom se eu tivesse encontrado um motorista de helicóptero, não piloto, porque foram 2 horas da minha casa, que fica uns 5 quilômetros daqui. Perto. Até Poderia ter aqui. vindo nadando. Poderia estar chovendo um pouco. Aí quando eu vi que a chuva deu uma diminuída, eu resolvi descer uns 6 pontos antes. Acontece que estava alagado. Eu tive que voltar para pegar um outro ônibus. Andei 3 pontos, desci 3 antes, porque o ônibus quebrou. Cheguei aqui, fiquei trancado para fora. Ficou trancado para fora. E agora eu estou aqui. Muito bem.
Obrigado pela sua participação, volte semana que vem. Vamos falar então da Fórmula E, nós estávamos falando de MotoGP. Aliás, que nota que você deu para a MotoGP? Eu dei nota 10. Nota 10. Você que conhece tão bem Felipe Noronha, por que Felipe Noronha deu nota 6? Amargo, né? Amargo. Felipe Noronha é o amargo em pessoa. Ah, muito bem. Aproveita que estás falando, meu jovem cidadão, e fala também pro Carlão botar as imagens da Fórmula E. Como é que é o nome da menina Simone? Simone. Põe aí, Carlão. Simone. Chama aí. Vai botando aí. Bota e aí, fala Simone. da Fórmula E. O que acontece com o Verne? Olha, a gente falava nas últimas etapas que o campeonato da Fórmula E estava com 4 pilotos bem destacados, sendo que o quarto era o Buemi, que não vinha tendo desempenhos tão bons quanto os outros, mas ainda era o cara que foi campeão na segunda temporada, que o carro não era tão bom, mas que estava conseguindo performar muito bem. Só que nessa etapa, o carro do Buemi estava especialmente bom, e ele jogou fora a chance que ele teve de embolar o campeonato, especialmente com o Verne. E aí que a gente vê por que eu acho que o Buemi está fora da disputa. Porque os outros três, o Verne ainda tinha um carro bom, apesar de ter uma sorte desgraçada na classificação, é uma coisa que tem me incomodado muito na Fórmula E, essa chuva de punição atrasada. A Fórmula E avisa que vai investigar, mas a Fórmula E soltou o grid de largada 20 minutos antes da largada. Tá aquela emoção, né? A classificação trabalho. 3 horas antes. Uhum. E o Verne, que foi o último colocado da Superpole, largou na pole, porque os 4 primeiros tinham sido desclassificados. 3 porque bateram naquele poste de marcação, né, que era tipo um track limit ali da pista, e o Mitch Evans estava abaixo do peso. Então o Verne carro ou ele? O carro. Ah, tá. Então o Verne fez uma volta horrível, 3 segundos mais alta do que a pole, foi lá e largou em primeiro. E aí começou a desenhar ali o triunfo dele, né? O de Grassi foi um cara que ameaçou bastante, principalmente no segundo stint, foi bem agressivo, colocou o carro de lado, inclusive na última curva, tentando uma manobra ali meio, quase que a gente não vê na Fórmula E, né? O cara passar bem perto do muro para tentar passar por fora. Ele fez o que deu, mas a vitória realmente era do Verne. E aí, completando aquilo que eu falei do Buemi, o Bird e o Rosenqvist tinham tudo para ter um fim de semana muito ruim. Largaram do fundo, o Rosenqvist principalmente, a Mahindra estava péssima, teve problemas em todas as sessões praticamente, o Heidfeld, o carro dele apagou na primeira volta, o Rosenqvist foi lá e levou um 5º lugar completamente na raça, e o Bird ficou na frente dele, também achou o resultado. Então assim, os dois, apesar de não terem tido bons carros e grandes resultados, eles estão na briga ainda que o Verne tenha aberto mais vantagem. Nós estamos vendo aí os melhores momentos dessa corrida, e eu quero até pegar um gancho do que o Gabriel falou. Em alguns pontos da Fórmula E são 2 críticas que a gente tem que analisar e, obviamente, a categoria teria de rever em algum determinado momento. A primeira seria o formato do final de semana da Fórmula E em si, né? É compreensível que ela tem que fazer tudo num dia só, né, para ocupar todo sábado, né, no caso, mas me parece um exagero você tentar forçar 2 treinos livres, uma classificação e uma corrida no mesmo dia, sendo que há esse segundo problema, que é o excesso de punições que é aplicado na Fórmula E, que lembra muito, e quando a gente criticava, eram críticas bem fortes, a Stock Car anos atrás. Ainda que haja algumas punições na Stock Car, e que tiram às vezes o brilho das coisas, por exemplo, punir o César Ramos e o Kevin Van der Linde, quando os caras estão no pódio, tirar o pódio é meio chato, porque você está vendo o pódio, daqui a pouco, 2 horas depois, aplica uma punição. A Fórmula E, até por essa questão do pouco espaço de tempo que tem, provoca esse tipo de situações. Então, eventualmente, você tem uma punição 10 minutos antes, então o cara que fica 3 segundos acima do tempo, larga na pole e ganha uma corrida dessa. São 2 pontos que a Fórmula E tem que cuidar, né? O excesso de punições, por às vezes motivos bestas, que nem foi motivo de sarro em todo mundo, depois no domingo, o que se chama de underwear, que não é exatamente uma cueca, né? O de Grassi não vai ter de... Não, eu ia falar um negócio aqui, mas... O de Grassi não vai ter de usar uma cueca especial só para isso. Não é que ele estava usando uma cueca fora dos padrões, hein? Há uma espécie de ceroula, que não é bem uma ceroula, uma proteção que você usa. É uma proteção de pele que você usa, e aí você pune o piloto por causa da ausência dessa peça. Então, a Fórmula E, por mais que seja o futuro do automobilismo, por mais que tenha 12 montadoras interessadas, por mais que tenha um carro lindíssimo vindo aí,
e tinha problemas também nas pistas, né? Agora tem que cuidar desses dois problemas. Eu não sei se vocês veem da mesma forma, mas como procurar resolver para que não estrague uma categoria que nasceu com teor de futuro, mas que tem esses problemas primitivos de passado. A primeira questão, se a gente pensar, fizer uma reflexão sobre isso, seria realmente ter uma agenda apertada, 2 treinos livres nesse formato já pode ser questionado depois de algum tempo de campeonato, né? A gente vai para a 5ª temporada já da Fórmula E, estamos na metade da 4ª, e isso é tudo um processo de evolução, né? O que precisa haver é uma boa vontade, uma boa intenção em fazer os ajustes necessários. A Fórmula E tem que evoluir sim nesse sentido. Foi extremamente desagradável essas 3 punições numa Superpole, como o Gabriel bem colocou. O Vergne ganhou a corrida, teve o mérito dele, obviamente, mas é um circuito de difícil ultrapassagem. Então, a situação em que você largou foi extremamente favorável ao Vergne, nesse caso. Então, as punições criam um anticlímax sempre, né? Precisa ter uma boa razão para uma punição. Esses limites de pista, então, coloca muro, então, entendeu? Você não pode ultrapassar o limite de pista. A gente conversou sobre isso, discutimos isso no ano passado até. Em outras categorias, em MotoGP, em Fórmula 1, umas coisas esquisitas, né? Então, uma pista de rua ainda, né? Não faz sentido, não faz sentido nesse sentido. Então, a gente tem que entender que tem que haver uma evolução. A gente espera que isso aconteça, que desperte, né, o interesse e a boa vontade, para que esse tipo de situação não aconteça. Eu acho que é possível fazer isso tudo que a gente diz, né, de evolução, e vamos torcer para que eles realmente façam. Vamos lá, Nath, você queria falar alguma coisa? Não, só ia falar que essa questão do excesso de punições não é uma conversa de hoje. O Pedro, inclusive, que é o nosso setorista, ele sempre bate nessa tecla que a Fórmula E ela sempre acaba meio que influenciando o resultado, ou sempre acaba fazendo umas punições. Às vezes é por coisa idiota que, assim, acaba realmente sem sentido. Então, assim, a Fórmula E é linda, é a categoria do futuro, o carro do futuro, mas, assim, não é porque ela é a categoria do futuro, queremos ser diferentes, que ela não pode repensar do formato que ela tem que fazer tudo no sábado, porque ela quer ser a categoria diferente para não bater com as outras corridas ao redor do mundo. Já são 4 categorias, já são 4 temporadas de experiência. Já pode ver o que funcionou e o que não funcionou. Sim. E, claramente, tudo em um dia só fica muito corrido e acaba... Eu acredito que eles podem mudar isso para o futuro. Em cima disso que a Nath falou, nesse final de semana eu prestei uma atenção nos horários porque Punta estava no mesmo horário que a gente, né? Então, assim, o primeiro treino livre acontecendo às 8 da manhã. Não é uma coisa que vai atrair exatamente uma grande quantidade de pessoas, ainda mais uma cidade como Punta. Que as pessoas vão para o cassino, exatamente, bebem clericô, temos experiências no próprio site. Então, são terríveis. Então, assim, já que a sexta-feira é usada para shakedown, apresentação de pilotos, track walk, essas coisas, não dá para fazer um treino livre, ainda que seja menorzinho, na sexta-feira, e aí no sábado, ao invés de você começar às 8, depois tem um treino às 11, e aí emendar um treino na classificação, porque é bem pequeno esse gap entre o segundo treino e a classificação, por que não se fazer um primeiro treino entre o que seria o primeiro e o segundo, com 1h30 de duração, por exemplo, aí você tem 1h30 para a classificação, e aí você tem as 2h30, 3 horas para a corrida, né? Não dá para fazer isso? Faz que nem a Fórmula 1. Joga os 2 treinos livres para sexta-feira, classificação e corrida no sábado. Não teria muito... Até porque os pilotos estão lá mesmo, você não vai gastar passagem, você não vai fazer nada. Então não é por uma questão de corte de custos. É realmente para adaptar. E cansa, assim, cansa para as pessoas que estão lá no circuito, cansa para as pessoas que estão cobrindo, né? Porque você tem que acordar para ir 8 horas no circuito, sei lá, no mínimo 6 horas da manhã, se arruma, vai, não sei o que lá mais, para você sair do circuito 8 da noite, 9 da noite, você perde o dia inteiro naquilo e, é extenuante para a pessoa fazer isso daí, seja jornalista, seja fã, seja o cara que trabalha com isso. Agora, a gente fala da organização do campeonato, mas a gente tem que lembrar de uma coisa também. Parte da responsabilidade está nos times, né? Nas próprias equipes. Ver punição
continuar a punição na 4ª temporada por peso de carro, eu acho que não é... Chega um momento que deixa de ser admissível esse tipo de erro. O ano passado tivemos uma sequência disso também, né? Então, parte dessa responsabilidade também passa pelos times, né? Então, eles precisam também fazer esse dever de casa melhor. Então, a gente vê uma série de montadoras, pilotos de altíssimo nível, um campeonato interessante, mas precisa haver um equilíbrio também do outro lado da história, né? Eu estou na linha aqui com Pedro Henrique Marum. Vai entrar aqui ao vivo, Berton? Não? É só aqui mesmo? Me ouve, Pedro Henrique Marum? Ouço muito bem. Como vai o senhor? Chove aí no Rio de Janeiro? A previsão é que chova amanhã. Amanhã tem previsão de chuva torrencial. Hoje, muito calor. O verão em grande. Continue só falando para saber se o senhor está aí ainda. Estou aqui, hein? Muito bem. Dê suas impressões sobre o que está meio... Só para ver. Se tiver picotando, eu ligo de novo aqui, tá ok? Tá ok. Tá. Então, fale a respeito do final de semana em si da corrida, do Verne. A gente falava aqui a respeito das punições, do excesso de coisinhas que vão minando a Fórmula E. Mas fale em si de como foi a corrida e o final de semana que premiou o Verne e o colocou uns 30 e tantos pontos à frente do Rosenqvist. Ficou muito claro desde o começo do fim de semana que a Audi tinha o melhor carro, o carro mais rápido. A Audi dialoga bem com circuitos como de punta, que são extremamente rápidos. Aliás, a volta cancelada do Lucas de Grassi, com a qual ele marcou a pole, foi a pole mais veloz da história da Fórmula E. Tinha sido, né, em termos de velocidade média. Então, a pista de punta ela é muito rápida e a Techeetah e a Audi dialogam muito bem com esse tipo de pista. A Mahindra já funciona melhor em pistas mais travadas, pistas mais lentas, Nova York, por exemplo, que vai receber as 2 últimas corridas da temporada. E foi isso que a gente viu. Uma Techeetah com velocidade, o Verne ganhou de presente a pole, porque levou com certa calma na Superpole para não fazer nada de errado. Aliás, é um novo Verne, é um Verne controlado, um Verne que atingiu um nível de maturação, pelo menos é o que parece até aqui na temporada, que a gente não tinha visto. O Verne era um cara, sempre foi extremamente agressivo e afeito a cometer erros, a se envolver em incidentes, mas muito rápido. Então, aparece como um candidato ao título, um grande favorito, abrindo 30 pontos em relação ao Rosenqvist, num campeonato que não tem uma grande equipe, não tem um grande piloto ganhando corrida. O Verne ficou fora do pódio em metade das corridas do campeonato até agora e mesmo assim abriu essa distância. Então, a não ser que a gente veja, a partir do começo da etapa da perna europeia, uma equipe melhorar demais e ameaçar a Techeetah com vitórias atrás de vitórias, em cima de vitórias, o Verne agora ele pode controlar o campeonato. É uma equipe que não apresenta defeitos, o carro não para de funcionar. Então o Verne, se ficar ali na beirola do pódio, onde ele ficou até agora no campeonato, tirando as 2 vitórias, com mais um pódio, 2 quintos lugares e um 4º lugar, ele pode ser campeão sem nem mais ganhar corrida. Tamanha é o domínio da regularidade do Verne dentro do universo desse campeonato. Concordam? Concordo e ainda acrescento que é espantoso que a Techeetah, que acabou de chegar, né, comparado às outras equipes, tenha conseguido ser tão regular na maioria dos circuitos. O Pedro citou bem que ela é um carro que rende melhor nessas pistas de alta velocidade, como é punta, mas mesmo as pistas que são mais travadas, ela compensa numa reta mais longa, ou compensa com o Verne no braço, por exemplo. Então, é um casamento que se deu muito bem, e a gente precisa lembrar que a Techeetah é levada pela Renault, e ela está dando um baile na Renault nessa temporada. Nós já respondemos, então, a pergunta do Fabrício Carvalho, que você já vem, então, encaminhado, se vocês tivessem que apostar, obviamente, você já vê que o título da Fórmula E está encaminhado para o Verne, né? Dificilmente ele vai entregar a paçoca, le paçoque, como é em francês, que vocês sabem,
vai entregar a paçoca e fazer aquele delivery especial. Tá bem encaminhado. Até pela apresentação. Que o carro comece a ter problema, a não ser que ele tenha um problema numa corrida, pare de funcionar na outra, cometa um erro, aí o campeonato pode ser religado. Mas nesse momento parece muito encaminhado para o Vergne controlar mesmo a pontuação até o final em Nova York. Bom, então a gente sabe que ele não vai ser campeão, porque tudo que se fala no paddock acontece o contrário. Sempre azeda, né? Sempre azeda, incrível. Vinícius Pino. Eu só ia lembrar que ele fez uma apresentação muito boa, né? Embora tenha caído no colo dele a pole, ele se defendeu muitíssimo bem do de Grassi, que a gente sabe que é um piloto, né, bastante aguerrido e ele deu tudo que ele tinha para buscar a vitória, tanto que a gente viu ele deu uma escorregada ali e controlou, quase acabou ficando ali no muro. Tamanha a decisão dele de tentar a vitória. E o Vergne foi brilhante na defesa. Então, o de Grassi mesmo reconheceu isso, né? Disse que não fez tudo que ele podia e o Vergne se defendeu muitíssimo bem. No circuito, naturalmente, que é mais difícil de ultrapassar. Mas foi uma apresentação que você chancela aí um campeão mundial, né? Nós já temos metade da temporada, é isso? Metade cravada. Ô Pedro Henrique Maurum, que tal a temporada dos dois brasileiros? A meia temporada, no caso. A temporada do Nelson Piquet, ela é até melhor do que a encomenda, eu acho. A Jaguar, ano passado, estreou. A Techeetah e a Jaguar estrearam no ano passado, mas a situação da Jaguar é mais complexa porque a Jaguar começou do nada. A Techeetah ainda herdou uma estrutura da Aguri, enfim. Então, a Jaguar faz seu próprio motor, seu próprio trem de força. E foi a pior equipe em pontos marcados na temporada passada. Então a gente sabia que era uma temporada ainda de construção da Jaguar, eles nunca esconderam isso para competir de verdade na temporada que vem. Mas a Jaguar, mais uma vez, inclusive nessa corrida, apareceu em quarto lugar. Né? Se eu não estou enganado, são 4 P4s da Jaguar na temporada, uma ida ao pódio com o Mitch Evans. Então a temporada do Piquet é muito boa, ele vai guiando muito bem, apesar do erro na classificação em Punta, e aí realmente foi um erro dele. E acabou ficando de fora das chances de pontuar. Depois na corrida teve uma quebra, não foi culpa dele. Mas a temporada dele é bem irregular, é bem consistente. Ele consegue, a sensação é que ele e o Evans, uma corrida uma corrida outro, e até mais ele, conseguem tirar efetivamente tudo que o carro da Jaguar tem para dar. O Lucas de Grassi não tem uma temporada ruim no braço, né? O braço dele não está pior do que nos outros anos, mas o carro apresentou vários problemas mais que a gente não vinha a Audi Abt, enfim, cometendo nos anos anteriores. E nesse ano o Daniel Abt ainda teve um pacote mais sólido do que ele até agora, mas a temporada não é ruim, não. O Pedro fala que a temporada não é ruim. Para muitos, a temporada do de Grassi é decepcionante. Do Nelsinho, ok, porque ele até mudou de equipe. Que tal para vocês? Eu não concordo. Eu acho que ele vem fazendo... a prova que ele fez no final de semana com o carro que ele tinha foi excepcional. Ele tinha um ótimo carro na mão. Ele, quando você fala? O de Grassi. Tá. Tinha um ótimo carro e fez uma prova muito boa. Tentou, como pôde, o primeiro lugar, mas não conseguiu por conta da pilotagem decente, muito boa do Vergne. Mas ele foi completamente atrapalhado pelo carro. A Audi teve N problemas que até é difícil entender, né? Por que tantos problemas, mas deu tudo errado até então. Então, como o Pedro bem disse, o Lucas de Grassi não teve nenhum problema enquanto piloto até agora. E quando teve um carro equilibrado na mão, fez o que fez, conseguiu um segundo lugar. Eu acho que o de Grassi impôs um padrão muito alto de atuações nas primeiras 3 temporadas. Que ele brigou pelo título em todas elas, na última foi campeão. Então eu acho que naturalmente o padrão de Grassi é muito alto na Fórmula E. E por isso eu entendo que é a pior temporada dele no geral. Não só falando de carro. Não digo que é uma temporada ruim da parte dele, mas eu acho que ele está um pouco abaixo, com exceção das 2 últimas corridas, porque a última ele teve que remar 2 vezes para chegar nos pontos e realmente fez uma corridaça.
e essa realmente foi muito boa também. Muito possivelmente ele largaria na pole e venceria a corrida. Não dá para falar se, mas provavelmente é o que aconteceria. Agora, nas outras etapas, ele foi opaco ou em uma ou outra cometeu alguns errinhos. Então, assim, para o padrão de Graça, eu acho que ele está um pouco abaixo esse ano. Mas não acho que seja um horror, uma temporada fraca. Não, acho que é mais culpa da Audi do que dele. Sobre o Nelson, é um bom trabalho. Eu só discordo um pouquinho do Pedro, porque eu não sei se eu acho que ele esteja melhor do que o Mitch Evans. Eu acho a temporada do Evans um pouquinho melhor em termos de consistência e de estar bem em todas as pistas. O Evans só não está mais na frente do campeonato por outras circunstâncias. O carro quebrou, foi atingido em uma etapa, mas eles são quinto e sexto no campeonato. Então a Jaguar realmente evoluiu muito e o Nelson faz parte disso. De alguma forma, o fato dos dois estarem fazendo agora a temporada da Stock Car atrapalha? Espera um pouquinho. Quieto! Pra mim? Porque tem um cachorro aí. Quem que é? É a Tatá? Não, é o Facão. Porque tem outro cachorro agora? Não tô sabendo. O Facão já tem 2 anos já aqui com a gente. Não, eu sim achei que era a Tatá. Não era a Tatá, o cachorro dele? A Tatá morreu? Não, o Facão deve estar brincando com ele. Ele tá latindo. Tá. Só nessas horas que ele late. Entendi. Eu faço votos para que fique bem o flocão. E continue latindo tão bem quanto. E eu falava a respeito dos dois. Penso que não, que a decisão de fazer também a temporada no Brasil é porque a agenda é plenamente conciliável. Para um piloto estar em atividade é melhor, quanto mais em atividade melhor, o piloto quer correr. Claro, são carros completamente diferentes, mas não deixa de ser também uma pilotagem, não deixa de ser pilotagem. Eu não acho que seja isso não acho que tenha sido atrapalhado por essa divisão de foco, que tem sido uma tendência, inclusive, né, nos últimos anos, né, sair de um foco só para você olhar outras categorias e conciliar, não perdendo a agenda, por que não fazer isso? Né? Acho que fazem muito bem, inclusive, de Graça e Piquet, de fazer a temporada no Brasil também. Eu não acho que atrapalha de maneira nenhuma, até porque a temporada da Fórmula E acaba na metade do ano. Então, assim, quando acaba a Fórmula E, eles vão continuar, segue a vida na Stock Car. E foi como o Vini falou, apesar de serem carros completamente opostos, quanto mais o piloto fica na pista, melhor. Quilometragem, seja de estoque, seja de protótipo, seja de Fórmula. Então, assim, eu acho que é bem legal os dois fazerem as duas categorias, e se eles estão fazendo é porque eles acreditam que dá para casar, para conciliar os dois calendários e que não vai atrapalhar de maneira nenhuma. Muito bem. Tenho aqui algumas questões que o pessoal está mandando pela hashtag PaddockGP, pelos comentários no YouTube e no Facebook. O Driver, que não tem um nome, é apenas um piloto. Esse carro da próxima temporada da Fórmula E, Pedro Henrique Marum, deve ser pesado demais, na opinião dele. Ele vai ficar se arrastando na pista? Não, pelo contrário, ele é mais rápido. Ele não vai disponibilizar muito mais potência, mas um pouco mais, a velocidade final vai ser maior. Ele é mais rápido que o atual. Muito bem. E o Gabriel Iannaconi pergunta para você um ponto positivo e um ponto negativo da corrida de punta. Um bate-bola, jogo rápido. O ponto positivo é fácil, né? Acho que a disputa pela vitória é uma das melhores da história da Fórmula E. O Vergne defendendo muito bem, de Graça procurando todos os espaços possíveis e imagináveis para atacar. E o ponto negativo, eu acho que, de novo, é o festival de punições, dessa vez não na corrida, mas no treino classificatório, né? Você punir os 4 primeiros colocados da Superpole é um pouco demais, é passar um pouquinho do limite. E a gente já falou sobre isso incontáveis vezes, né? Já escrevemos, já gravamos vídeos, já falamos no paddock, que a Fórmula E precisa dar um jeito nisso, e na minha opinião esse jeito vai ser liberar um pouco mais de teste. A Fórmula E, na verdade, ela está presa num círculo vicioso, ao meu ver, com a questão da programação, porque você precisa de um dia inteiro, você precisa fazer 2 treinos livres, porque os caras andam muito pouco ao redor da temporada. Você não tem teste quase para os pilotos titulares.
você precisa desses 2 treinos, porque os caras precisam conhecer um pouquinho mais do carro a cada etapa, né? Precisam conhecer um pouquinho mais da tecnologia. E não é como a Fórmula 1, né? Não é como a Indy, por mais que mudem os carros, você mais ou menos conhece a tecnologia que está sendo utilizada, que é inserida no carro de um ano para outro e tal. Na Fórmula E é tudo muito novo. Então você precisa de teste. Eu entendo que existe um esforço para controlar gastos, não só para as montadoras grandes, mas também para as equipes pequenas. Só que você precisa testar, você precisa fazer uso, lançar mão dessa tecnologia nova, dessa tecnologia que chega aí, porque senão, no ano que vem, com diferença de bateria, diferença de tamanho de trem de força, diferença de chassi, vai ser um pesadelo. A gente vai ver punição atrás de punição, em treino, em corrida, toda semana. Então a Fórmula 1 precisa armar um jeito, precisa aumentar o número de testes durante a temporada e achar um gatilho, uma solução para que as equipes e os pilotos, mas especialmente as equipes, os engenheiros e tal, conheçam melhor os carros que eles têm à disposição. Tudo bem. Algo mais a comentar? Algo mais a declarar, Pedro Henrique Marum, do seu lado aqui, para eu dispensá-lo e você tomar em sua residência um clericô carioca? Eu creio que não. Eu estava acabando de jantar ali, acabei de jantar rapidinho, agora vou tomar um suco de goiabas perto. Muito bem. São coisas que nós precisamos saber. O Wagner Mello ele falou foi isso, sopa, suco de goiaba. Isso aqui é um verdadeiro Masterchef. Imagine o jantar dele, né? Como seria o prato, o tamanho do prato e os ingredientes do prato. É algo muito desperta a curiosidade. Eu não duvido que Pedro Henrique Marum jogasse o suco de goiaba na sopa de feijão e fizesse ali com farofa. Uma cobertura, exatamente, embatumar e ser apresentado para a Paola Carroceira. Pedro Henrique Marum, muito obrigado pela sua participação. Por nada, obrigado vocês. E sempre um prazer voltar aqui. Muito bem. Volte na próxima etapa, que é em 14 de abril, é isso? Exatamente isso, 14 de abril em Roma. Muito bem. Não mandaremos o senhor para lá, porque o senhor não merece. Obrigado. Poxa. E mande um abraço para Frocão. Muito bem. Encerrado a Fórmula E, certo? Vamos falar da categoria que estreia nesse final de semana. Nós teremos a etapa de abertura da Fórmula 1, depois da Maratona Indy, depois da Maratona MotoGP. Estamos apresentando, inclusive, no Grande Prêmio, nos últimos 2 dias, o Guia Fórmula 1 2018. Amanhã teremos mais uma parte, a terceira parte, quinta-feira a última, para então abrir com chave de ouro às 10 da noite, no horário de Brasília, na quinta-feira, com os treinos livres, direto de Melbourne. Já falamos muito a respeito da pré-temporada. Vamos falar um pouquinho do noticiário que vem acontecendo. A McLaren falando que resolveu os seus problemas, mas não confio muito, não estou achando muito. Mas, sinceramente, o que mais me impressionou desse tempo todo em termos de noticiário foi a Haas. O que a Haas pode fazer nesse tempo todo? Claro que talvez não andar ali talvez não vai andar no ritmo das primeiras, mas o que se comenta a boca pequena ali é que o projeto da Haas desse ano é uma cópia da Ferrari do ano passado. E por isso que eles têm andado tão bem. Talvez não vão andar tão melhor assim, porque tem 2 pilotos que vamos observar a Haas com cuidado. Sim, vamos observar a Haas com cuidado. Eu gosto do Grosjean. Eu acho o Grosjean um bom piloto e acho que... Não, eu realmente sempre gostei do Grosjean, inclusive bem antes, quando eu nem sabia que ele era suíço. Né? Só sabia que ele era francês. Tá. Né? Mas é um cara que com equipamento realmente bom é capaz de fazer bons resultados. Ele mostrou aquilo na Lotus, quando andou com o Raikkonen, fez 10 pódios, enfim. Eu acho que a gente pode esperar coisas grandes da Haas. Não digo que é a quarta força, eu tenho meio claro para mim que vai ser... Mas que ótimo, sempre ligar. Que vai ser a Renault. Mas é uma equipe que pode beliscar bons resultados assim, constantemente, e principalmente eu acho que com o Grosjean. Sobre ser uma cópia da Ferrari, eu vi algumas imagens, alguns estudos que saíram e tal. Assim, realmente lembra bastante o projeto da Ferrari do ano passado.
Eu até cheguei a escrever para o Grande Prêmio, numa matéria de ontem, a gente fez uma lista de 10 impressões que a gente teve da pré-temporada, né? Fiz uma listinha lá com a Evelyn, com o Vitor Fázio e fiz um texto. E que realmente, justamente esse é um dos itens. A Haas evolui inspirada na Ferrari. E nada melhor. A Ferrari é a fornecedora de motor da Haas. E a gente sabe, já cansou de falar aqui, principalmente sobre McLaren, a diferença que faz você ter um chassi que se adequa a um motor. Então, se a Haas está procurando se adequar e tirar o melhor que o motor Ferrari vai dar para ela, nada melhor do que ela buscar o caminho da Ferrari. Mas aí, no caso, vocês também não veem que a Ferrari... Escuta, eu vou passar o projeto aqui para vocês. Eu acho que alguém copiou, foi lá e... Eu acho que a Haas estudou muito a Ferrari e tentou se aproximar ao máximo. Mas eu não acho que a Ferrari tenha dado o carro para a Haas, até porque não seria muito inteligente com a Sauber. Sim, sim. Eu concordo com o Gá. Eu gosto também do Grosjean. Minha irmã, que não entende nada de Fórmula 1, gosta do Grosjean. Então, eu acho que ele é um piloto carismático, não sei. Mas ele é bom? Então, isso que eu ia falar. Quando a Haas chegou na Fórmula 1, eu lembro que nas primeiras corridas o Grosjean foi bem. Então, se a Haas está copiando o projeto da Ferrari do ano passado, tem tudo para o Grosjean repetir os bons resultados. Eu acho ele um bom piloto. Com um carro bom nas mãos, ele vai bem. Então, assim, eu acho que a Haas pode surpreender, mas, como o Gá falou, eu não acho que vai ser a quarta força do grid, não. A Haas pode aplicar a maior rasteira desse início de temporada. Sim, porque se eles fizeram pegam um projeto que é bem sucedido da Ferrari e coloca em andamento, eu acho que eles podem ser, uma decisão inteligente para uma equipe que está começando, né? Uma equipe que ainda tem muito a trilhar. Para trilhar? Então, desculpa, não entendi? Não, só estou prestando atenção. E aí eu creio que pode ter sido uma saída interessante para uma equipe nova, que já usa o motor. E eu acho que a Ferrari talvez não tenha entregado tudo de mão beijada, mas com certeza eles... Então, como é que fica aquela questão ali? Eles devem ter ajudado em algum momento, sim. Tem uma parceria evidente ali, né? Entre não deixa de ser cliente, tem uma mínima de parceria, até uma equipe nova sendo ajudada por uma equipe bem tradicional, eu acho super ok nessa nova era de Fórmula 1. Então, eu achei bem interessante essa história, acho que faz muito sentido. Até porque a Haas não teve grandes coisas ano passado, né? Foi bem apagada. Então, bem apagada. Então, esse projeto torna tudo bem interessante. Se não... O Rodrigo Berton manda aqui. Se a Haas não foi bem, ela vai se entrar numa enrascada. Eu não aguento mais esses trocadilhos. Mas vai, né? Porque assim, a gente lembrou até na semana passada que a Haas está desde abril do ano passado falando que ela está trabalhando no carro desse ano, né? Então, se ela realmente não tiver com um carro bom esse ano, ela vai estar enrascada. É duro fazer esse programa. Eu quero só pegar alguns comentários aqui, aproveitando. O Mo Souza. Qual a pior dupla da Fórmula 1 em 2018? Eu acho que não deve ser muito difícil responder isso, né? Qualquer resposta diferente de Lance Stroll e Sergei Sirotkin tem que ser processada. Não, é engraçado que agora no Instagram tá com aquela moda de fazer aqueles testezinhos e tal, você escolhe um ou outro. Daí eu vi um daquele What the F1, aquele perfil. Daí era para colocar qual o piloto que você acha que vai ficar na frente de cada dupla, né? Daí, no da Williams, eu acabei colocando o Stroll. Só que eu recebi muita mensagem de gente. Da Williams, você não tem que colocar ninguém, porque ninguém. Realmente, o que a gente pode esperar de um piloto ruim e de um piloto que está entrando agora? Eu acho que nada. Fortíssima candidata, né, Vini? A Williams, com certeza, tem a dupla mais fraca, embora a gente tenha algumas outras duplas que acabam compensando de um jeito ou de outro ali também. Grandes duplas, assim, um time dos sonhos é difícil também quando a gente olha as 10 equipes, né? Sempre tem um que destoa um pouco mais outro. Às vezes há um equilíbrio maior, é claro, mas a gente sempre tem ali um puxando o outro. É interessante quando a gente faz essa análise. Eu acho que a gente tem 4 duplas bem acima das demais. Que são? 2... Verstappen e Ricardo. Verstappen, Ricardo, Hülkenberg e Sainz eu coloco no primeiro degrau. Pérez e Ocon
Isso aí de toda a Fórmula 1, você está falando? Sim. Pérez, Ocon e Van Dorn e Alonso. As outras eu acho que há uma distância... Ah, tá. Você está dizendo em equiparação e... Tá, ok. Eu sei que o Alonso é muito mais piloto que o Van Dorn, antes que venham me xingar e tal. Só que assim, o momento do Van Dorn é bom, muito bom. Depois que ele teve aqueles primeiros sustos com a McLaren, perdeu a chance de pontuar em Mônaco e tal, ele se encontrou totalmente, ele começou a andar mais rápido do que o Alonso, começou a terminar corridas na frente. Então eu acho que essas 4 duplas, elas são as mais equilibradas e que se puxam para cima juntas no grid. Então, por exemplo, Hamilton e Bottas eu vejo um abismo. Vettel e Raikkonen é a mesma coisa. A dupla da Williams eu acho muito fraca. É o abismo, né? Exato. Exato. Você abre o box da Williams e cai lá dentro. A Toro Rosso, eu gosto muito do Gasly, acho que tem muito potencial, mas ele acabou de chegar na Fórmula 1. O Hartley é um bom piloto e acabou de chegar na Fórmula 1, então muito cedo para a gente julgar. Quem que fala? Sauber. A Haas eu acho mediana, gosto do Grosjean, não gosto tanto do Magnussen. E a Sauber eu aposto muito no Leclerc. Concordo. Inclusive, concordo que Verstappen e Ricciardo hoje é a dupla mais forte. Se bem que eu também gosto muito de Pérez e Ocon, eu acho eles muito bons, só que eu acho que a briga interna acaba minando um pouco o que eles poderiam mostrar ainda mais na pista. Essa intriguinha, apesar deles falarem, não tem mais inimizade e tudo mais, eu acho que se eles tivessem uma relação Ricciardo e Verstappen, eles poderiam entregar ainda mais resultado, mesmo que a Force India não esteja no nível da Red Bull. Se a gente pensar com categoria, fazendo um exercício, né? Se a gente movesse algumas peças, puxa daqui, põe para lá, se a gente puxasse, por exemplo, que pode acontecer, um Ocon subir ali do lado do Hamilton, a gente pegar talvez um Grosjean, por que não, subir ali para uma Ferrari, ou um Pérez, subir ali para a Ferrari, e você montar, pensando como um grid, né, equilibrado com um time com 2 pilotos, daria para fazer algo bem interessante. Por exemplo, a gente lamenta o Pascal Wehrlein ficar fora de uma temporada, com outros pilotos tão questionáveis ali. A gente sabe que tem toda a questão política, financeira na Fórmula 1, mas se a gente fizesse essas movimentações num grid, seria bem interessante. É muito ruim a gente chegar a 2 dias da temporada começar e projetar se a gente vai ter um Hamilton contra Vettel contra Red Bull e não um Mercedes contra Ferrari contra Red Bull. Você não confia no Raikkonen? Poxa, tá. Eu acho que assim, se a Red Bull tiver minimamente um nível próximo, minimamente próximo da Ferrari, o Raikkonen é favoritíssimo a ser o 6º, né? O Raikkonen é o que você falou no ano passado? O rato morto? É. Sim, ele é o fiel escudeiro, o parceirão. Ele está ali só para conseguir os pontos para o Mundial de Construtores. Porque para tentar bater o Vettel, para tentar brigar por título, o Raikkonen hoje... Quem é Raikkonen? Depois que ele voltou para a Ferrari, parece que ele sofreu um apagão. Não sei se é porque ele virou pai, porque não sei, mas ele apagou, ele está ali apenas praticamente fazendo número. Óbvio, ele foi um campeão, ele tem os méritos dele, mas hoje o Raikkonen não é ninguém dentro da Fórmula 1. Eu lamento muito, quando a gente olha para trás na história da Fórmula 1, que as próprias equipes não façam esse esforço, né? Fernando Alonso hoje poderia estar tranquilamente numa Ferrari ou numa Mercedes. Imagine uma dupla Vettel e Alonso, ou Alonso e Hamilton. Seria fantástico para a Fórmula 1, né? Agora, os times fazem ali as suas combinações voltadas para os seus interesses próprios, né? Não para o esporte. Isso é uma pena. Estou achando engraçado que o Galhofa Group aqui está um agito que está incrível. Esse Galhofa Group é o nosso grupo underground aqui. Alternativo. Só queria registrar que o Mo Souza, que mandou essa pergunta, ele está nos vendo de Calgary. Canadá. E qual é o estado onde fica Calgary? Não sabe. Que é a sigla AB. Albany. Alberta. Alberta, muito bem. Parabéns, você ganhou uma raspadinha. Wagner Melo. Pessoal, eu gostaria muito de ver a Toro Rosso ser uma nova Brown GP. Seria muito legal. Até porque essa é a chance dos italianos. Vocês pensam assim? Não, legal seria demais, porque é uma ruptura completa no que a gente está imaginando e tal, mas... 10 anos depois da única vitória, né, que foi na Itália no passado. Na década passada. Mas eu acho muito difícil. Muito difícil. Eu diria
impossível. Na semana passada eu falei um pouco sobre isso. Eu concordo plenamente com o Gabriel, mas ainda acho que a Honda vai evoluir bastante esse ano. E pode, com um chassi minimamente acertado, com um motor que do dia para a noite pode, eu não digo virar um canhão, mas pode ter um ganho de performance considerável, a gente pode ter uma boa surpresa da Toro Rosso. Seria muito interessante para a Fórmula 1 ter, ainda mais por tudo que a Honda passou, né? Na Fórmula 1 nesses últimos anos. Se a Honda for bem, o que será de Alonso? Ele corta os pulsos, talvez. Mas assim, eu acho interessante o comentário que as duas partes fazem. Assim, de fato se acharam, Toro Rosso e Honda casaram, ornaram bem, né? Não me parece que tem algum problema grande demais ou que vão andar de forma ruim ao longo do final de semana, e daqui a pouco falaremos. Choverá no final de semana. E o gozado é que as duas partes tinham problemas com as suas antigas parceiras antes disso, né? Não é, a gente automaticamente lembra da Honda ter problemas com a McLaren, mas a Toro Rosso e a Renault brigaram bastante, né? Uhum. A segunda metade de temporada que a Renault tirava a potência dos motores da Toro Rosso para eles pararem de quebrar. Então, assim, realmente são duas partes que estão completamente mordidas, querendo mostrar serviço. A Toro Rosso, a gente cansou de falar que ela começou mal a temporada, teve um crescimentinho e depois ela despencou. E é uma equipe que parecia ter um chassi com potencial de muito mais do que aquilo, que foi uma briga com a Sauber no final da temporada, com a Haas, que estava muito mal no final da temporada. Então, assim, eu acho que essa mistura de coisas, de sentimento, de precisar dar a volta por cima, e realmente o casamento até agora está perfeito. Muito bem, vocês me desculpem, às vezes eu estou tossindo, que a garganta está raspando. Flávio Gomes, estou na rua hoje e não consigo entrar no paddock. Gosto da sua autoestima lá, Temer, porque nós não íamos chamá-lo para participar desse programa, dessa edição. Inclusive, semana que vem, deixa eu ver se vai aparecer aqui, Extrato com a IBR, nossa patrocinadora da nossa Copa Grande Prêmio de Kart, falaremos daqui a pouco a respeito. Essa Copa, que nós no final de semana teremos a segunda etapa lá na Granja Viana, a Fórmula Inter agradecemos, estamos aqui no complexo número 8, 2 cigarros, o de Flávio Gomes é o que basta. Já basta, semana que vem teremos a noite de autógrafos aqui em São Paulo, na terça-feira, na Livraria da Vila, a partir das 6h30 da tarde. Se chover que nem hoje, não vai ser no pier da Vila, né? Porque só um pier segurando o que choveu aqui em São Paulo. Torçamos para que não aconteça isso e para que venha algumas poucas unidades do seu 2 cigarros, que vire uma bituquinha ali na sarjeta. Vitor, posso só completar aquilo que o Gá falou? Claro, você está aqui para isso. Quando a gente fala, né, dessas conversas, né, a Toro Rosso insatisfeita com Renault e McLaren com Honda, e agora as coisas parecem se encaixar. Isso mostra que quando existe uma boa vontade de dois lados, né, uma boa intenção, e tem menos mimimi, menos conversinha atravessada, as coisas podem fluir, tanto para um lado quanto para o outro. E isso essas rusgas, essas farpas trocadas tão abertamente, o quão prejudicial para ambos os lados. E quando a gente fala da Honda, né, a Honda com a Toro Rosso, seria muito legal ver esse renascimento da Honda, porque a Honda teve muita coragem, né? Depois ela foi humilhada, né? Ela foi literalmente humilhada. Pisada, né? Pisada, destroçada e renasce de um jeito. E renasce numa equipe, e eu torço sinceramente para que eles tenham sucesso nessa nova empreitada. Porque eles estavam rastejando, né? Vocês parem com esses trocadilhos, que não estou gostando dessa brincadeira toda. Ricardo Domingues falando aqui nos nossos comentários pelo YouTube, Facebook, ICQ e outras redes sociais. Perdi. É incrível, viu? Agora achei. Não é para encaminhar besta. Acho que deveria acabar com a hipocrisia e liberar o que acontece na MotoGP com as equipes privadas. Ele acha que deveria ter uma troca de chassis. Se a Toro Rosso quiser usar o chassi da Red Bull, usa, e assim vai. É uma discussão que vem há muitos e muitos anos, até para baratear os custos da Fórmula 1 e dar uma equiparada em termos de competição. A favor ou contra? Eu sou a favor, mas assim, infelizmente a gente tem que falar que não vai acontecer. Não vai acontecer. Tudo na Fórmula 1, ela precisa ser aprovada de forma unânime. As mudanças na Fórmula 1 elas são muito radicais, justamente por isso. Todo mundo tem que ser a favor.
E me parece muito claro que a Red Bull vai ser a favor de ter uma segunda equipe com o nome dela, com a marca dela, brigando na frente, mas a Ferrari não vai querer, a Mercedes não vai querer, e é só aí você já inviabiliza uma coisa dessas, infelizmente. Temos o anúncio oficial. Acho que é a primeira vez que acontece isso, não é? Estamos no TTBR. Estamos nos assuntos mais falados nesse momento. Incrível. É só eu vir participar. Tá vendo? Então, venha sempre, moça. Participe sempre. Você vai ficar aqui, aliás, inclusive nós vamos deixar você aqui sempre. Você mude sua casa para cá. Vinícius Piva, a sua opinião a respeito? Deveria ter equipes privadas não, os carros comprando chassi de outras equipes? Eu acho que seria válido, sim. Acho difícil, como o Gabriel falou, mas acho que seria muito válido. Seria uma forma de tentar quebrar um pouco também essa questão do motor, né? A gente sabe que o motor, eles dizem que tem essa coisa de clientela de motor, você fornece o motor, o motor não é exatamente igual o seu motor original, então ter um chassi comprado sendo exatamente igual seria muito, muito rico para o esporte. Eu tenho certeza disso. Nath? A Fórmula 1 tem muito para aprender com a MotoGP. E eu acho que também seria muito legal, seria interessante haver as forças iguais, mas foi o que o Gá falou. Meio não da Mercedes já ia barrar todo o negócio. E, infelizmente, a Fórmula 1 é assim. Então, não é uma coisa que a gente vai ver, pelo menos num futuro aí a médio tempo. Tudo bem. Para introduzir o assunto chuva e aí falar um pouquinho do que anda ali para frente, Hamilton, Vettel e as duas Red Bull, não vamos falar de Bottas e Raikkonen, não temos tempo a perder com isso. Temos aqui a previsão do tempo apontando... não tem mais chuva no sábado, é isso? Falaram que tinha chuva no sábado. Qual é essa aqui, a Aquara? Que não é o oficial da Fórmula 1, né? É UBMatch alguma... Não. Se não mudou de novo. Temos chuva para o sábado, 22 graus de máxima na temperatura, 70% de possibilidades de chuva, que vai dar uma embaralhada muito grande, porque se não chove na Austrália, a corrida acaba não sendo tão... Para o domingo, nada. O quê? Chuva. Não, a chuva é para o domingo. Para o domingo. Domingo. Não, então gostamos muito. Eu preciso fazer esse parênteses. Faça. Essa semana passada, eu sofri retaliações. Por quê? Por causa da minha torcida pro Sútil, já começa por aí. Mas espera aí, você não gostaria de ter sofrido retaliações porque você torce para aquela cara de chinchila? Não gostaria, mas enfim. Daí me perguntaram o porquê de eu torcer pro Sútil. Daí, de 2013, o GP da Austrália de 2013, 2012, enfim, que teve... as corridas do Sútil. Então, eu acho que foi no GP de 2012, da Austrália, que teve assim, foi um final de semana que caiu o mundo. Inclusive, atrasou treino, mudou de dia, alguma coisa assim. E daí, na corrida, também caiu o mundo, choveu pra caramba, e o Sútil andou bem. E daí foi a única corrida, né? Não é bem assim, mas... Aquela em Mônaco, que ele tomou uma porrada do Raikkonen, lembra? Quando ele estava em quarto com a Force India. 2013, diz o Berton. Viu? Estava em quarto com a Force India também, lembra dessa corrida? E foi muito legal, porque o Sútil, ele tinha acabado de voltar para a Fórmula 1. E ele quase chegou no pódio. Então eu falei, esse cara é bom. Bom, a primeira impressão é o que fica. Mesmo que depois, nas outras 50 corridas que ele correu, ele não fez nada. Mas até aí o Hülkenberg também não tem pódio. Então, assim, mas eu só queria falar isso mesmo, que chover no GP da Austrália é legal, porque coloca um Sútil da vida lá na frente, quem sabe um Gasly não vai no pódio. Eu confesso a você que eu gostaria de começar no seco para ver ali o equilíbrio de força maior, ali para a gente saber onde está qual a posição real ali. Eu sei que isso também não é um circuito, né, é um circuito diferente, mas poderia começar assim no seco e ir para o molhado, aí eu acho que seria legal. Então, eu entendo o ponto do Vini, eu só não quero isso porque... Você gosta do caos. Óbvio, eu adoro o caos, mas assim, eu não acho que a Austrália seja a melhor pista para a gente ver que realmente quem está bem e quem está mal. Eu acho que, por exemplo... Bahrein depois na segunda? Exato. Eu acho que o Bahrein é uma pista ideal para a gente ter uma ideia de como vai estar a divisão de forças. A Austrália, além dela não dar uma indicação clara, ela costuma ter umas equipes meio bizarras ali na frente, já geralmente, ela não dá corrida boa ultimamente no seco. Então, assim,
a gente não teria uma corrida boa, provavelmente, e, além de tudo, não veria exatamente como está o gap da Mercedes para a Ferrari, para a Red Bull. Então, eu acho que, assim, para a Austrália, para o interesse geral, seria muito legal começar uma temporada louca, assim, com um resultado, sei lá, o Ricardo ganhando em casa, debaixo da chuva. Eu acho que isso atrairia muito mais os olhares para essa temporada da Fórmula 1, entendeu? Porque quando você começa um negócio que já tem muita gente olhando torto, se você começa mal, começa com uma corrida modorrenta no meio da madrugada, eu acho que é o pior jeito possível. Ainda mais que a Índia e a MotoGP começaram a temporada com grandíssimas corridas. Se a Fórmula 1 começar com uma corrida mais ou menos, vai todo mundo cair matando. Falando em Fórmula 1, só para fazer um parênteses antes de continuar lendo aqui as perguntas, deixa eu pegar aqui a pergunta, quem fez foi um rapaz de Igarapé, Minas Gerais. O que vocês acharam da música da Fórmula 1? Parece música de sessão da tarde, propaganda de filme de ação. Nossa, Ai. Parece. Eu odeio concordar com o Rodrigo Herton, mas parece música de reality show de Richard Rasmussen, sobrevivência na selva, sei lá. Se você não ouviu, vá ao Grande Prêmio, tem uma notícia lá iniciada com áudio. Clica lá e ouça essa obra-prima. Eu achei como soou bem nos meus ouvidos. Eu gostei, ouvi mais de uma vez. Assim, para dormir, você, assim, numa noite que você está meio ruim e tal, você colocaria assim para dar uma acalmada? Ela cresce, ela cresce. Tem uma crescente que me chamou a atenção, gostei da música. Gostei. Eu ouvi só o começo e já falei, que lixo. E parei de ouvir. Você gostou da música da Fórmula 1? Mande seus comentários aí para o Rodrigo Berton colocar aqui. Péssima. Eu achei péssima. Mas falando aqui, o Eduardo Nascimento parabeniza o Gabriel pelo grande trabalho no Grande Prêmio, viu, Gabriel? Opa, obrigado. Eduardo? Eduardo Nascimento. Obrigado, Eduardo. E se, na sua opinião, a Ferrari e a Red Bull podem superar a Mercedes? Nessa prova em específico. Nessa prova em específico, eu acho que a gente vai precisar da chuva. Uhum. Eu acho que em condições normais a Mercedes está na frente. E acho que em condições normais a Mercedes está na frente, pelo menos no primeiro quarto da temporada, vamos colocar assim. Quando a gente entrar na fase europeia, costuma vir a primeira atualização mais severa das equipes, e eu aposto muito na Red Bull nesse sentido. Eu acho que a Red Bull é sempre a equipe que mais evolui durante a temporada, e é uma equipe que me impressionou nos testes, o que não costumava acontecer. Então, assim, hoje eu já coloco a Red Bull como uma segunda força possível. E com a evolução que ela costuma ter, a primeira evolução para a Espanha, depois evolui na segunda metade antes das férias, depois das férias, sempre a Red Bull traz umas 3, 4 evoluções de pacote. Eu acho que assim, na terceira ela já pode estar no nível da Mercedes, entendeu? Então acho que a gente pode ter uma briga lá na frente, mas por enquanto a Mercedes está na frente. O Reinaldo Alves Moura de Almeida, Ferreira Sampaio, Gomes, de Orleans e Bragança, pergunta se, na opinião de vocês, o problema da McLaren Honda, quem era mais responsável? Vendo tudo que vocês viram, inclusive a pré-temporada. Ou ambos têm a mesma carga de culpa? Levantou ou falou? Olha, na minha visão, é uma responsabilidade de ambas as partes. 50-50? Eu não consigo ver diferente. Um casamento de motor com chassi é 50-50. Claro que tem que haver essa interação. E, como eu falei pouco tempo atrás, essa crise, essas discussões, essas farpas só atrapalharam todo esse processo. Né? Não havia, não parecia haver o interesse numa proposta e levar isso adiante. Os resultados não apareciam e a Honda ficou mais acuada e a McLaren rasgando o verbo. Eu não acho também que a situação desse ano vai responder essa questão passada, porque mudou o ano, a Honda desenvolveu de uma outra maneira, tem uma outra parceira, assim como a McLaren. Que a McLaren sabe fazer chassi, isso a história diz que sim, né? Mas jogar tudo na culpa da Honda como eles faziam, também acho que não. Nath, 50-50 ou... Eu acredito que sim, que seja 50-50. Mas se a gente for analisar toda a história dos dois nesses últimos anos, quem meio que acabou ficando responsável foi só a Honda. A Honda que virou piada.
Não que a McLaren não tenha virado piada, mas parece que foi a Honda que foi a principal culpada de tudo, a Honda que errou no motor, a Honda que virou piada, que estourou na Indy, que não sei o que lá. Enfim, parece que só a Honda que errou no projeto, a McLaren não teve culpa nenhuma, mas a gente sabe que não foi só a Honda, a McLaren também não conseguiu casar com o motor, mas parece que a culpa caiu só na Honda e no Alonso. Eu creio que depois dessa pré-temporada, que a Toro Rosso foi bem com Honda e que a McLaren teve problemas com... Não acho que é tão igual assim. O chassi da McLaren me parece que ele espreme, aperta os motores ali, a ponto de, por exemplo, a McLaren começar a fazer furo na carenagem do carro para o motor ter uma refrigeração melhor. Eu, se eu tivesse de dar uma opinião em um palpitômetro, seria 60-40 para a McLaren. Já não acho nem que a Honda tenha tanta culpa assim, como parecia ter em todos esses 3 anos. Concordo com você. Muito obrigado. Eu acho que principalmente esse meia-culpa tem que ser feito pelo tanto que batemos na Honda, pelo tanto que bateram na Honda. Especificamente, a McLaren esmurrou a Honda. Especificamente Rodrigo Berton, em alguns momentos exaltados. Né? Cala a boca. A McLaren bateu muito na Honda. E assim, eu acho que quando você faz uma coisa dessa, você tem que se garantir. A partir do momento que você começa a apontar muito o dedo para sua parceira, você tem que fazer a sua parte. Uhum. E não parece que a McLaren estava fazendo da forma correta. A gente já via a Honda falando, mesmo que timidamente, e mesmo que num tom apaziguador, a Honda já falava, olha, o chassi da McLaren, ele não é o mais agradável, ele complica um pouco as coisas. E assim, está ficando claro que é um problema. Quando a gente volta no tempo, qual foi o último grande carro da McLaren? A McLaren em 2012 foi 2012? Foi o último carro bom da McLaren, foi um grande momento. Veio a Honda na tentativa de retomar aqueles tempos áureos da fim da década de 80, 90. Então a McLaren está devendo, claramente, vem devendo também, né, nos últimos anos. Então foi muita injustiça que fizeram com a Honda nesse sentido. Quero entrar aqui na seara das apostas. É o que a gente mais gosta de fazer. Estamos aqui para isso, para quebrar a cara depois no próximo programa. Vai chover. É claro que vai chover, nós estamos falando isso porque sempre a gente zica, tudo que a gente fala não acontece. Qual será o seu palpite para o final de semana? Eu vou de Red Bull. Eu aposto numa Red Bull com o Ricardo. Um Bottas em segundo e um Vettel em terceiro. Bottas em segundo? O Hamilton vai se distrair em algum momento. Muito bem. Natália De Vivo, por favor. Seria muito legal o Ricardo ganhar em casa, mas eu também aposto na Red Bull, mas eu aposto em Verstappen, Vettel e Hamilton. Muito bem. Lembrando que isso é uma sugestão, claro, também do Gui Orsi, que pediu incessantemente para que fizéssemos esse bolão. O senhor? Bom, eu ia apostar na Red Bull, não vou mais. Quero ser diferente. Não, mas na verdade, assim, eu acho até injusto ninguém apostar no Hamilton. Eu quero também que a Red Bull embaralhe as coisas, que o grid fique mais junto, mas eu vou apostar no campeão, vou apostar no Hamilton, com o Verstappen em segundo e o Ricardo em terceiro. Muito bem. Eu vou de Vettel, porque aí pelo menos alguém acerta. Aí dá Bottas, né? Aí nós vamos quebrar. Vettel em primeiro, Verstappen em segundo e Hamilton em terceiro. Não, o Ricardo. Lembrando, o Verstappen é bom na chuva, não é? É muito. É verdade, Então. é verdade. Eu vou manter Vettel, vai. Porque não vai chover, em algum momento vai dar alguma zica. Eu tô apostando nisso também. Uma zica do Panta. Só para falar rapidinho desse negócio de aposta, a Juliana foi a primeira a acertar os palpites desse ano. Ela acertou a da corrida, o pódio, né? da MotoGP. É também o único que ela vai acertar. Quem será a decepção do ano? Pergunta Eduardo Menocchi. Difícil isso, hein? Você tem que acertar quem que você está apostando agora e que não vai dar certo no final. Porque decepção é esse conceito. Gostei desse... Pera, Né? Pensa bem, se você vai falar quem vai ser a decepção, Você está apostando nessa pessoa agora. você hoje acha que ela tem como performar bem e no final ela vai performar mal, entendeu? Dentro dessa perspectiva, eu tenho um nome, claro, Alonso. Mas você acha que ele vai bem? Por tudo que se construiu, por tudo que ele se construiu, ele tirou a Honda do caminho dele.
Então, Eu acho que a McLaren seria uma decepção natural, assim, mas eu não estou esperando muito. Entendeu? Eu acho que tem muita gente está esperando, mas eu não estou. Então, eu não vou me decepcionar se a McLaren for mal. Tá. Então, a minha decepção é a Renault. Porque eu estou botando eles pro alto. A minha decepção é se a Red Bull não chegar brigando forte com a Mercedes. Porque hoje eu estou apostando muito na Red Bull, mais do que na Ferrari. E só falando do Alonso, eu não acho que ele vai ser uma grande decepção, até porque esse ano ele vai correr o WEC, então, assim, a gente pode esperar que ele vá bem? Sim, mas como ele agora vai estar dividido, vai estar aí correndo metade dos finais de semana do ano e não sei o quê, não dá para falar que é uma decepção, porque você não espera também que ele vá brigar por vitória e no final do ano vai terminar em último. Eu estou pensando aqui. São bons votos, Alonso e Esse Renault. conceito, né? O Ricardo, não vai mal, o Verstappen também não. O Bottas e o Raikkonen não vão me decepcionar, porque eles já são uma decepção. A Force India, talvez? Force India é um bom voto também. Eu acho que eu vou de Force India. Acho que pode ser uma boa aposta da Force India aí, como a decepção do ano. Então, se a gente estivesse fazendo esse prognóstico no final do ano passado, a Force India seria meu voto. Mas agora, eu acho que a Force India vai andar do meio para o final do pelotão. Então, entendeu? O Pipo Derani, encerramos a Fórmula 1 só para dar o rescaldo final. O Pipo Derani venceu as 12 horas de Sebring, que foram acompanhadas por Gabriel Curti. Tenho certeza que assistiu às 12 horas. Não? Eu estava fazendo a Fórmula E, né? Não acabou não vendo? Eu vi partes, Uhum. algumas partes. A Fox passou bastante tempo das 12 horas, de novo. Mas eu quero fazer essa reclamação formal ao Rodrigo Matar. Por que não às 12 horas, Rodrigo Matar? Pelo amor de Deus. Incrível. Não interessa. Rodrigo Matar é o culpado. 15 horas de automobilismo, sei lá, foi bem legal. E assim, eu acho que já passou da hora da gente valorizar o Pipo Derani, né? Não a gente, especificamente, porque a gente já cansou de falar isso, mas um cara que ganha as corridas pesadas que ele ganha, né, não é que ele ganha 3 etapas ali do IMSA, termina em quarto o campeonato. Não, ele ganha Daytona, ele ganha Sebring de novo, quase ganhou Le Mans. Então, assim, o moleque é muito bom e já escreveu o nome dele na história. São 3 vitórias muito grandes. É verdade. Tenho a impressão que dos pilotos brasileiros hoje em atividade, o Pipo, Daniel Serra, o que o Daniel Serra cresceu do ano passado para cá. O Daniel foi pole na categoria, bom dizer isso. Mas o que estão andando esses dois? O Pipo já tem andado há algum tempo. Talvez ele não tivesse tido resultados tão expressivos nas últimas corridas, mas ele tem andado muito bem. E acho que o futuro de carros protótipo e turismo na mão desses dois pilotos, o Brasil vai muito bem com esses dois pilotos mesmo. O Nasser foi bem na corrida também, não foi? Foi, teve alguns toques, mas tá mais adaptado também, tá andando bem. Chegou em terceiro, não estou falando. Tá em bom momento também. Mas assim, eu concordo com o Vitor. Eu acho que o Pipo e o Serra, eles estão em outro patamar. E o Serra não só lá fora, né? O que ele está fazendo na estoque é uma coisa absurda. Do Pipo especialmente, quando a gente olha a trajetória que ele reconstruiu também, um piloto que saiu ali, de repente deu uma virada na carreira, foi para um caminho completamente diferente e vem colhendo, ainda novo, muito novo, muita coisa boa de apostas que ele fez lá atrás, que se mostram apostas muito certeiras, claro, juntando com o talento que ele tem para tocar o carro, né? É muito legal mesmo ver o Pipo nesse momento da carreira dele. Muito bem. Nós estamos encerrando o programa, já chegamos no nosso limite de tempo, o Berton acenando ali terrivelmente. Quero lembrar mais uma vez que no final de semana nós teremos a segunda etapa do campeonato da Copa Stratum CoinBR de kart, patrocinada e feita pelo Grande Prêmio, promovida pelo Grande Prêmio. Você que ainda quer se inscrever e participar dessa etapa que vai ser na Granja Viana às 14h30, 14h30, Rodrigo Berton? 14h30 no horário brasileiro de verão. Esteja lá, participe conosco, faça essa festa. A Natália de Vivo vai correr essa etapa, né, Natália? Vou correr. Se você não for correr, vai lá, pelo menos para torcer para mim, né? Por que não? Qual a expectativa para essa sua corrida? Então,
Se eu não fosse trabalhar de madrugada, seria uma boa. Ah, tá. Mas Aí, se agora, for como eu por vou causa virar disso- madrugada, Por causa disso, aí você vai péssima. vou ter tá. 2 horas de descanso entre o final do plantão e ir pra... Mas, não sei, gente. Estão me cobrando já. Renato Ribeiro. Renato Ribeiro. Ele já tá falando que a cada passão que eu der em cima do Anderson, eu vou ganhar uma cerveja. Anderson vai correr, né? Anderson Vieira. Grande Anderson Vieira. Então, gente, vamos lá, né? Espero não capotar. Igual Noronha. Olha, se você capotar, eu sempre quero que o Rodrigo Berton, que estará lá, tire fotos pra gente colocar na top do site, que sempre... Perninha. As perninhas assim, balançando, vídeo também, pra gente colocar, porque sempre rende cliques, e nós sobrevivemos de cliques, nós somos mercenários, tá bom? Vinícius Piva, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu agradeço Semana que vem volte. estarei aqui de volta e obrigado a todos os companheiros e o pessoal de casa. Não venha rastejando. Natália de Vivo, boa corrida no final de semana e bom Obrigada. trabalho. Muito bem. muito obrigado. Obrigada. E sempre um prazer estar aqui na companhia de vocês. O seu cachê hoje vai ser cortado em 2/3, porque você não chegou no horário. Tudo bem. Pelo menos eu consegui chegar, foi uma vitória pessoal. Poucos momentos foram tão dramáticos nos últimos tempos quanto essa corrida que eu tive pra vir pra cá. E sabe o que é pior? A volta, porque a cidade deve estar, ó, uma belezinha. Semana que vem nós estamos de volta para falar da Fórmula 1, que aconteceu, claro, a vitória do Vettel, eu apostei em segundo, já esqueci. Eu estou muito bem, estou muito bem de memória. Acho que você pode. Muito bem de memória. Verstappen, eu coloquei Hamilton, mas eu vou me arrepender, acho que o Ricardo vai terminar no pódio. Semana que vem nós estamos de volta então, obrigado aqui. Semana que vem nós estamos de volta então, muito obrigado a você que acompanhou e que colocou o programa como um dos assuntos mais falados no Twitter. Terça-feira que vem, 7h30 da noite, como sempre, Paddock GP, o 113, vem aí. Tchau. Não.